Seja bem-vindo no resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. Nessa semana estávamos nós na lição número 12, que tem como seu tema Peço que me mostre a tua glória. E essa lição é tão importante para o nosso dia a dia e também para o nosso crescimento espiritual. Para isso quero convidar a você a acompanhar o resumo da lição da Escola Sabatina desta semana até o fim e não saia do vídeo do nada. Sem mais delongas, vamos passar para a nossa lição. Muito bem, a lição número 12 ela é carregada com um tema poderoso. Peço que me mostre a tua glória. O pedido do líder do israelita, o pedido do líder do povo de Israel, que é Moisés. Moisés pede a Deus para que Deus pudesse lhe mostrar a sua glória. Deus ele concede a Moisés o seu pedido. E quando nós lemos o verso para memorizar, que é um verso fundamental da nossa lição, diz o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, ou o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardo em irar-se e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente e culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, versos 6 ao 7. A Bíblia deixa claro, diz que Deus é um Deus misericordioso, tarde em irar-se. Deus é aquele que perdoa, está sempre disposto para perdoar as nossas iniquidades. E a Bíblia diz que Deus é aquele Deus também que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a última e a 3ª e a 4ª geração. E nessa lição, nós vamos aprender algo fundamental. A primeira coisa que nós temos que aprender é que o nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus bondoso, é um Deus que é tardio em irar-se. Ele está sempre disposto para expandir o seu amor e não só, está sempre disposto para perdoar todo aquele que vai a Ele confessando os seus pecados. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa mais claro, diz que nós precisamos crescer na caminhada com Deus. Nós, como cristãos, precisamos buscar a cada dia crescer, estando com Deus, crescer no nível espiritual e, acima de tudo, crescermos no conhecimento e na sabedoria, assim como Moisés crescia na medida em que ele buscava Deus e na medida que ele se encontrava cada dia, cada vez mais com o Senhor. Só cresceremos nós quando nós buscamos nos encontrar com o Senhor. Só cresceremos quando nós buscamos estar com o Senhor dia após dia em nossa vida. Sem crescimento, estamos mortos. O apóstolo Paulo afirma isso. Todo cristão que não busca crescer, ele está morto espiritualmente. E há muitos cristãos que não buscam crescer, se acham de cristão, mas estão mortos espiritualmente. E o apóstolo Pedro, ele diz, sem o crescimento, nós estamos mortos. E ele diz mais: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 de Pedro 3,18. A Bíblia deixa claro, o apóstolo Pedro diz: busque crescer a cada dia com o Senhor e buscando a sua glória. E fazendo isso, vocês estarão crescendo na caminhada com o Senhor Deus. A tenda do encontro. A tenda do encontro, a palavra de Deus deixa claro para nós que não devemos confundir a tenda do encontro armada fora do acampamento de Israel com o tabernáculo que foi construído depois e estava localizado no centro do acampamento. Não sabemos com que frequência Moisés consultava Deus na tenda do encontro. No entanto, temos certeza de que uma coisa, os encontros de Moisés com Deus resultaram em uma amizade bastante próxima. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33, versos 11. A Bíblia está a dizer que no tempo de Moisés havia duas tendas. Primeiro havia o tabernáculo e havia a tenda do encontro. A tenda de encontro é aquele que ficava fora do acampamento do povo de Israel. E lá Moisés ia para poder conversar com Deus e consultar a Deus sobre algumas atividades, sobre algumas coisas. E a palavra de Deus diz que Moisés falava com Deus face a face. E também existia lá o tabernáculo. O tabernáculo era o tabernáculo que se encontrava dentro do acampamento do povo de Israel. E este tabernáculo é lá onde acontecia a expiação dos pecados do povo de Israel. E a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus face a face, como alguém que falava com seu amigo. Aqui a lição ela nos instrui algo tão importante. Como filho de Deus, nós temos que buscar sempre conversar com o nosso Deus. Moisés conversava com Deus face a face e hoje nós não conversamos com Deus face a face. Mas o que nós temos que fazer é buscar a Deus e conversar com Ele nas nossas orações. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Mas quando nós nos colocamos de joelho, oramos, é nós falando com Deus. Então nós temos que buscar conversar com Deus dia após dia nas nossas orações. Amigo é alguém com quem podemos conversar abertamente sobre quase tudo, sabendo que ele nunca revela nosso segredo a outras pessoas. Um amigo é uma das melhores riquezas para se ter, é uma das melhores pessoas para ser. A Bíblia deixa claro disso. Amigo é aquele que nós conversamos com ele abertamente sobre tudo o que acontece na nossa vida, sobre os problemas, sobre o que nos enfrentamos. E ele é aquele que guarda sempre os nossos problemas, é aquele que guarda sempre o nosso segredo. E esse amigo, na Bíblia, é caracterizado como Deus. Deus é aquele amigo fiel, e do qual nós contamos tudo e ele guarda todo o nosso segredo.
Hoje é tão difícil da gente confiar nos nossos amigos carnais que nós temos, porque nós contamos algo e amanhã eles vão acabar de difamar aquilo tudo que nós acabamos de falar. E Moisés tinha como seu grande amigo quem? Jesus Cristo. Tinha como seu grande amigo quem? Deus. Então ele confiava em Deus e contava seus problemas, contava tudo para quem? Para ele. E nós somos chamados a fazer de Deus nosso grande amigo, indo a ele conversar com ele. Diz, a história de Moisés registra nos capítulos 19 a 34 de Êxodo e esclarece como Deus transforma a vida. A Bíblia deixa claro, no livro de Êxodo, capítulo 19 e 34, a Bíblia deixa claro, diz que Deus é aquele que transforma vidas, é aquele que transforma a vida de pessoas que se entregam e buscam Ele dia após dia. E diz mais, como que o Senhor construiu um relacionamento com esse líder extraordinário que é Moisés? Como que Moisés conseguiu construir um relacionamento com Deus? Como que Deus conseguiu construir um relacionamento com Moisés? Será que é possível? Deus, Espírito, Ele pode construir um relacionamento com nós, seres humanos carnais e caídos? Veja o que a lição diz. Quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento não apenas do poder de Deus, mas de seu amor e caráter. Esse é um comportamento essencial do relacionamento com Deus. A Bíblia diz que na medida em que nós buscamos cada vez mais a Deus, nós buscamos o seu caráter, buscamos o seu amor, buscamos nos crescer dia após dia com Ele. E na medida em que nós buscamos o caráter de Deus, Deus transforma as nossas vidas. Então a Bíblia nos chama a atenção que na medida em que nós buscamos a Deus, Ele tem o poder de transformar nossa vida. Antes de chegar ao Monte Sinai, Moisés já tinha sido usado poderosamente por Deus, mesmo enquanto estava sendo preparado para um papel especial de liderança. Então, antes que Moisés seja chamado por Deus para o Monte Sinai, Deus primeiro preparou a vida de Moisés para um papel fundamental, que é de guiar o povo de Israel para a terra prometida. Então, Deus prepara Moisés para que Moisés seja um líder exemplar, um líder bom. Mas para que isso tudo aconteça, foi necessário que Moisés criasse um relacionamento vivo, um relacionamento e uma comunhão íntima com quem? Com Deus. E diz mais, temos muito a aprender com Moisés, porque a sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que Ele nos transforme. Aqui a Bíblia deixa claro que quando nós permitimos que Deus transforme em nossa vida, então Ele transforma. Nós temos que buscar refletir na história de Moisés. Reflita agora comigo. Quantas vezes nós temos orado? Quantas vezes nós temos buscado a Deus? O que Deus tem feito em nós, em nossa vida? Será que nós permitimos que Deus possa transformar a nossa vida? Então são essas reflexões que nós temos que tirar a partir da história, da amizade de quem? De Moisés com Deus. Para que eu te conheça. Moisés agora busca conhecer a Deus. Embora que Moisés tinha um relacionamento, um crescimento íntimo com Deus, Moisés não conhecia primeiro quem? Primeiro a Deus. E agora Moisés ele busca conhecer a Deus. O crescimento de Moisés no Senhor era constante. Então Moisés crescia constantemente. Moisés crescia a cada dia. Moisés crescia a cada hora. Ele se aproximava cada vez mais do Senhor e procurava imitar a imagem de Deus. Certo dia, enquanto estava conversando com Deus na tenda do encontro, Moisés, de repente, percebeu que não o conhecia e fez uma oração bem específica. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. A Bíblia deixa claro em Êxodo 33, versos 13, que Moisés, embora que ele caminhava com Deus, embora que ele crescia com Deus, mas Moisés não conhecia a Deus. E hoje existem também muitos líderes e membros da igreja assim, embora que oram, pregam e ensinam, elas não conhecem a Deus. Deus nunca se revelou a eles, nunca tiveram uma experiência com Deus. Agora que Moisés ele busca ter uma experiência, ele busca conhecer verdadeiramente a quem? A Deus. Ele diz, Senhor, por favor, peço que o Senhor se revele a mim, me mostre a tua glória. Peço que o Senhor se revele a mim para que eu te conheça. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro, diz que Moisés fez uma oração específica de pedido. E veja só o que aconteceu. Moisés entendia que necessitava conhecer a Deus em um novo nível. Embora que Moisés tinha sabedoria, tinha conhecimento pleno a respeito de Deus, mas Moisés não conhecia. E ele diz que ele pediu a Deus para que Deus pudesse se revelar a ele, para que Moisés pudesse conhecer a Deus e pudesse subir de nível. E diz mais, ele descobriu que quanto mais conhecia o Senhor, menos o conhecia. Ele reconheceu sua necessidade e desejo de todo o coração conhecê-lo melhor. Deus concedeu o desejo de Moisés. Então, Moisés pediu a Deus para que ele pudesse o conhecer. Diz a Bíblia que, na medida em que ele caminhava com Deus, na medida em que ele conversava com Deus, ele buscava ter um relacionamento íntimo com o Senhor e ele buscava cada vez mais conhecer o Senhor. E diz a palavra de Deus, diz que na medida em que ele fazia isso, diz que Deus então atendeu o seu desejo. Então Deus se revela a Moisés e Moisés agora passa a conhecer a Deus. E observamos que Moisés era atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor e tinha uma experiência de constante crescimento espiritual. Então Moisés tinha uma experiência com Deus e ele buscava cada vez mais essa experiência dia após dia, na medida em que passava. Mas hoje é lamentável que os membros, tanto como líderes da igreja, não procuram e não buscam ter uma experiência
com Deus, para que essa experiência pudesse o quê? Lhe fortificar e lhes transformar. E veja mais, primeiro, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Então foi para o alto do monte, depois se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 19, versos 3. A Bíblia diz que Moisés foi ao monte Sinai para poder se encontrar com o Senhor. E Deus estava encoberto de uma nuvem escura. Diz que Moisés se aproximou até a essa nuvem. E depois, em outra ocasião, ele entrou pelo meio da nuvem onde Deus estava e ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. Êxodo 21, 18. Nesse período, Deus deu a Moisés duas dádivas preciosas, que o decálogo, que são os 10 mandamentos. E nesse período, Deus dá agora a Moisés os 10 mandamentos, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. E diz, e Deus dá a Moisés as instruções sobre como construir e mobiliar o tabernáculo. Isso encontramos em Êxodo 25 a 31. Então Moisés passou outros 40 dias e 40 noites com o Senhor, intercedendo pelos pecados. Êxodo 32, versos 30. Diz que Moisés então subiu novamente ao Monte Sinai e passou lá 40 dias e 40 noites intercedendo pelos pecados. E hoje é difícil que a gente encontre líderes que jejuam, líderes que oram a favor dos seus pecados e não só também a favor do pecado da igreja. Mas Moisés ia ter com Deus e intercedia a favor dos seus próprios pecados e também a favor dos pecados da igreja. E não só também diz, depois de tudo isso, Moisés ainda quis conhecer o caráter de Deus, mas claramente o Senhor logo lhe deu percepção especial de quem ele é. Não é de admirar que Jesus tenha dito isso, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecer aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Aí vem uma pergunta. A Bíblia diz, claro, a melhor maneira de a gente ter acesso à salvação é conhecer unicamente a Deus. Isso encontramos em João 17, verso 3. E a Bíblia diz que não haveria uma outra maneira a qual Deus poderia se apresentar à humanidade do que se tornar um ser humano igual. Então Jesus Cristo, ele se torna homem, ele vem nesse mundo, vem habitar aqui e ele cresceu como uma criança e morreu, mas o povo o rejeitou. Diz mais a lição: peço que me mostre a tua glória. Agora Moisés pede a Deus para que Deus pudesse lhe mostrar a sua glória. E aqui também nós vamos entender algo fundamental. Após a apostasia do bezerro de ouro, Moisés clamou pelo povo, pois queria ter certeza de que Deus continuaria a guiá-lo para a terra prometida. Ele também queria conhecer mais o Senhor. Moisés agora, após o povo se afastar de Deus por meio daquela apostasia, daquela adoração de falso bezerro de ouro, que é da lição passada, a Bíblia diz que agora Moisés ficou com dúvida em relação ao Senhor, mas Moisés buscava provar e conhecer cada vez mais a Deus. Agora Moisés, ele vai para o Senhor e ele pede a Deus, e ele clamou pelo povo, pois queria ter certeza de que Deus continuaria a guiar o povo até a terra prometida. Então Moisés, em algum momento também, ele ficou em dúvida. Ele ficou em dúvida em querer conhecer se Deus de verdade poderia ainda continuar a guiar o povo ou não. Moisés pediu, peço que me mostre a tua glória. O Senhor revelou sua glória. No entanto, ao responder o pedido de Moisés, Deus prometeu mostrar-lhe sua bondade. Veja, Moisés pede a Deus para que Deus possa lhe mostrar sua glória. Moisés queria testar se de verdade Deus ainda estava com ele ou não. Diz a lição que Deus mostrou a sua glória para Moisés. E Moisés conheceu o caráter de Deus e a bondade de Deus, e a glória de Deus e sua bondade, ou seja, seu caráter. Então Deus conheceu o caráter de Deus e a sua bondade, e acima de tudo Deus, Moisés conheceu também a misericórdia de Deus. Então Deus se revela para Moisés, Deus mostra a ele a sua glória. Para Deus a glória é conceder sua virtude aos seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançar o mais elevado padrão. Então, a glória de Deus foi manifestada para Moisés. E agora Deus quer que a gente manifeste a glória dele nas outras pessoas. Ele quer que homens e mulheres preguem o Evangelho. Homens e mulheres vivam o Evangelho. Homens e mulheres vivam a palavra de Deus, vivam a lei. E não só ensinem e preguem também essa lei. E diz mais, a glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seus braços e promover tudo o que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, nossa glória é revelar seu caráter e torná-lo conhecido aos outros. Não, a glória de Deus hoje é revelada em nossa vida. E como que ela é revelada? Na medida em que nós pregamos, na medida em que nós amamos, na medida em que nós fazemos o bem para as outras pessoas, nós estamos aí a revelar a glória de Deus. E Ele quer que nós, como filhos de Deus, possamos também revelar essa glória para as outras pessoas que não conhecem a Deus. E esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia, eterno amor, deve ser visto em nossas ações. Então, em todas as nossas ações, deve ser visto lá o caráter e o amor de Deus. E disse mais, assim temos a oportunidade de ser não apenas bênção para o mundo, mas luz que brilha diante do universo que nos observa. Então, a palavra é clara, diz que Deus é luz e Ele nos concedeu essa luz para que nós possamos brilhar diante do mundo ou do universo. Então, Ele quer que nós possamos ser luz para as outras pessoas. E fazendo isso, nós temos que o quê? Temos que mostrar
a luz para as outras pessoas, as nossas ações. Devemos que praticar a bondade, devemos que praticar o bem. É isso que a lição nos ensina. Fazendo isso, nós estaremos aí a mostrar a glória e a grandeza e o caráter de Deus. Deus quer que nós sejamos pessoas amorosas, pessoas honestas, pessoas que ajudam as outras pessoas. É isso que a lição nos chama. Deus revela a si mesmo. Olha, Moisés teve que levar consigo 2 tábuas de pedra, como as primeiras que ele havia quebrado. Êxodo 32, verso 19. Ele estava indo se encontrar com o Senhor no Monte Sinai pela última vez, então, pela 7ª vez. Então Moisés ele vai se encontrar com Deus pela 7ª vez no Monte Sinai. E chegando lá, Deus revela a si mesmo a Moisés. Hoje, nós sabemos que Deus ele está a buscar se revelar na vida de cada um de nós. Primeiro, seu Santo Espírito, primeiro, sua bondade, primeiro, seu amor. Mas nós, várias vezes, temos negado isso. Diz, o líder de Israel agora estava preparado para essa gloriosa recepção do caráter de Deus. Então, Moisés buscava cada vez mais refletir e receber o caráter de Deus em sua vida. E nós, como membros, assim como líder da igreja, temos que buscar refletir e buscar receber cada dia o caráter de Deus em nossa vida. A beleza do caráter divino é uma impressionante revelação que ele faz de si mesmo. Êxodo 34, verso 6 ao 7. É uma das descrições mais importantes de quem Deus é. Essa descrição é como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia. Números 14, 18. A proclamação feita pelo Senhor nessa passagem é por assim dizer, o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Do Antigo Testamento, em outros importantes textos, autores bíblicos aplicam, repetem ou desenvolvem essa proclamação de Deus vivo, pois o seu caráter deve ser corretamente compreendido. Aqui nós temos que buscar e compreender o caráter de Deus. Primeiro, o caráter de Deus é representado pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão e pelo perdão e, ultimamente, pelo amor. Então, esses elementos são elementos que caracterizam a Deus, são elementos que são o caráter e o padrão de Deus. E a governação de Deus é amor, é misericordioso, é bondade e compaixão. E diz mais, quando obtemos vislumbre do amor, graça, misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade, perdão, santidade e justiça de Deus, também somos atraídos por Ele. E somente quando vemos e admiramos sua qualidade excepcionais e começamos a amá-lo. Um amor que leva ao desejo de servi-lo e obedecê-lo. Porque Ele nos amou, nós o amamos em resposta ao seu amor. Deus, Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que o caráter de Deus é o amor, a justiça, a bondade, a mansidão. E acima de tudo, temos lá o quê? A compaixão e o perdão. E a Bíblia deixa claro diz que quando nós, como filhos de Deus, conseguimos agora receber esse caráter, e isso se mostra em nós, então é mais fácil de nós obedecermos a Deus. E nós obedecemos a Deus e nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós não amamos a Deus porque Deus não nos amou. Não, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então por essa razão que a Bíblia ainda nos diz que nós precisamos de o aceitar como nosso Salvador pessoal e o amá-lo, corresponder ao seu amor, como está descrito em 1 João 4, verso 19. Nessa relação de si mesmo, Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor do seu povo e conduziria a terra prometida. Ele renovou a aliança com ele, prometendo que outras nações veriam sua majestade e sua obra impressionante. Faça uma aliança diante de todo o seu povo. Farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. Então Deus, Ele promete ao povo de Israel fazer milagres, fazer maravilhas que jamais foram vistos em nenhuma outra nação. Quando nós buscamos se adaptar, ou quando nós buscamos o caráter de Deus, Deus se revela em nós. E aí nós experimentamos maravilhas, experimentamos algo extraordinário. E não só, experimentamos o poder de Deus atuando em nossa vida. Por isso é tão importante nós buscarmos a Deus. O povo no meio do qual vocês habitam verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Contudo, os israelitas precisavam obedecer a Deus e seguir 10 condições bastante claras para garantir sua prosperidade. Quando nós obedecemos a Deus e seguimos seus mandamentos, então Deus, Ele age a nosso favor e Ele nos ajuda a prosperar. E não só, Ele faz milagres e prodígios em nossa vida. Muitos milagres não acontecem porque simplesmente nós desobedecemos. Então, para termos um relacionamento duradouro com Deus e uma comunhão viva com o Senhor, é necessário que a gente obedeça seus mandamentos, obedeça a sua lei, obedeça a sua palavra. Só assim nós teremos uma comunhão viva com o Senhor. O rosto resplandece de Moisés. Depois que Deus revelou seu caráter de amor a Moisés, o líder hebreu desceu ao acampamento de Israel com o rosto brilhando. Será que ele sabia disso? Moisés, quando foi para o Monte Sinai, Moisés desce agora com os 10 mandamentos e com o seu rosto brilhando. E a Bíblia diz que será que ele sabia que seu rosto brilhava? Veja o que a lição diz, com certeza não.
quanto mais perto estamos do Senhor, mais profundamente cientes estamos de nossas imperfeições em comparação com a sua santidade de Deus. Não, Moisés não sabia que seu rosto estava ali brilhando. E o que isso representa? Primeiro, isso representa a comunhão com Deus, a comunhão profunda com Deus. E quando nós estamos com Deus, nós não iremos entender as nossas imperfeições em comparação com a santidade de Deus. Então, Deus é santo, nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Mas é importante que a gente busque Deus para que Deus possa nos aperfeiçoar, para que Deus possa nos transformar. Por que o rosto de Moisés começou a brilhar? A razão não estava no simples fato de que ele estava na presença de Deus, porque isso havia acontecido várias vezes. Antes, seu rosto não havia resplandecido após esses encontros. No entanto, se Moisés nunca tivesse estado na presença do Senhor, seu rosto nunca teria brilhado. Veja, Deus nos chama para que a gente seja uma luz do mundo, seja pessoas que pregam, seja pessoas que anunciam a palavra, mas a palavra de Deus deixa claro que se nós não estivermos ligados com Deus, jamais brilharemos, jamais teremos um rosto resplandecente e jamais nós teremos a luz. Não, Moisés brilhou porque estava conectado com Deus. Não, se nós queremos também brilhar, se nós queremos pregar, se nós queremos ser a luz que ilumina esse mundo, nós temos que Nós temos que buscar estar cada vez mais com Deus e buscarmos o seu amor e buscarmos o seu caminho e buscarmos os seus estatutos dia após dia. Só assim nós iremos brilhar. Foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da beleza de seu caráter que Moisés foi transformado e seu rosto passou a resplandecer. Nosso coração e nossa mente experimentarão uma transformação quando nós rendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o Senhor e Rei de nossa vida. Então Moisés brilhou porque Moisés entendeu o caráter de Deus e ele se submeteu ao seu amor. E aqui a lição é clara: nós brilharemos, nós estaremos transformados nos corações quando nós nos entregamos, quando nós aceitamos a Jesus como Rei e Salvador da nossa vida e quando nós nos entregamos de alma e vontade. Então assim nós experimentaremos uma transformação. Muitas pessoas estão na igreja há tanto tempo, mas não são transformadas e nem são convertidas. Por quê? Porque elas ainda não se entregaram a Deus de coração. Então a lição está a dizer: quando nós nos entregamos a Deus de coração, Deus transforma nossa vida. Paulo comparou o rosto brilhante de Moisés com o rosto de Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior do que a glória que a lei teve com Moisés. Pois em Jesus a lei e a graça de Deus foram personificados. Cristo, junto com a sua lei, pode ser gravado em nosso caráter somente quando mantemos os olhos fixos nele. Hebreus 13:1. E somente pelo poder do Espírito de Deus. Então, somente pelo poder de Deus nós somos transformados quando nós nos entregamos a Ele. Moisés é um exemplo claro para nós, revelando o que Deus pode fazer por nós quando permitimos que Ele transforme nosso caráter e nos molde à sua imagem. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu sobre andar em novidade em Romanos 6, versos 4. A Bíblia é clara nessa passagem. Diz que quando nós aceitamos nos submeter, nos entregar a Deus, Ele tem um poder de transformar nossa vida, transformar nosso caráter. Irmãos, nós temos um caráter caído, nós temos uma vida caída e nós vivemos diariamente cada vez mais próximo, perto do pecado. Mas a Bíblia, a palavra de Deus está a dizer: Deus quer transformar nosso caráter, Deus quer mudar a nossa vida. Mas Ele vai mudar quando nós nos entregamos a Deus e quando nós nos submetemos na sua palavra e quando nós nos submetemos no seu amor. Busque hoje o caráter de Deus, busque hoje ser a luz do mundo, busque hoje se conectar com Deus, busque hoje andar em comunhão, em relação e buscar a sabedoria, o crescimento espiritual dia após dia. A Bíblia é claro, Moisés foi um bom líder porque ele buscava se relacionar com Deus, ele orava a Deus, ele buscava conversar com o Senhor. E o que a lição nos ensina? Nós temos que buscar conhecer a Deus, temos que buscar andar em novidade, temos que buscar andar na luz, temos que buscar andar na presença do Senhor. Só fazendo isso, nós teremos a comunhão e a relação íntima com o nosso Criador, Deus. Moisés conseguiu ser um homem que brilha, um homem que transmite a luz de Deus, porque ele se entregou de todo o coração a Deus. E hoje, eu e você, precisamos também nos entregar. Vamos nos encorajar a ir a Jesus, confessar nossos pecados, renunciarmos nossos pecados, deixar de tudo aquilo que nos atrapalha e entregarmos nossa vida a Deus. Deus quer te transformar, Deus quer me transformar, Deus quer moldar o nosso caráter, mas para isso nós temos que aceitá-lo como nosso Salvador pessoal e entregarmos a nossa vida a Ele. Por isso, querido, se você gostou do resumo da lição da Escola Sabatina desta semana, deixe seu comentário aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também não se esqueça ali de deixar o seu like, porque é muito importante e também edifica bastante o nosso canal. Eu fico por aqui, te vejo, te espero na próxima lição da Escola Sabatina, que será mais uma lição importante para a nossa vida. Deus te abençoe, um forte abraço e tchau.